Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento Eco Maringá. Há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler, color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Clínica de Pediatria Doutora Marielle Wolters. O carinho, atenção e eficiência que seus filhos merecem. Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero compartilhar com vocês as melhores informações de saúde. No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto que para muitas mulheres é um sonho: a colocação de prótese de silicone. Vamos falar também sobre a síndrome metabólica, para muitas pessoas um grande pesadelo. Minha primeira convidada já está por aqui, é a cirurgiã plástica Márcia Oios, com quem eu converso daqui um pouquinho. Não saiam daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Problema de postura, dores nos pés, nos joelhos e nas articulações. Essas são algumas das consequências da pisada torta, uma desordem que afeta adultos, crianças e adolescentes. O Dr. Gabriel Martins é especialista no assunto. Com foco no público infantil, ele utiliza a baropodometria, um exame minucioso que avalia o tipo de pisada e como está a distribuição de pressão nos pés e no corpo, para depois prescrever o melhor tratamento. Quer se cuidar? Ligue já! 449-9164-6766. Dr. Gabriel Costa Martins. Bela Pedra, transformando ambientes, realizando sonhos. Ampla variedade de plaquetas e tijolos decorativos, pedras naturais nacionais e importadas, revestimentos cimentícios, linha completa de vasos e cobogós, materiais para paisagismo, atendimento de qualidade e estoque à pronta entrega. Bela Pedra, Avenida Brasil, 6670, Maringá Velho. Fone Whats 44 98403 7760. Olá, eu sou a doutora Larissa Maciel, especialista em cuidar da sua beleza, e venho convidar você a conhecer a minha clínica, Maciel Harmony de Maringá. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já estamos de volta aqui na primeira entrevista. A doutora Márcia já está aqui para sanar as dúvidas e principalmente as expectativas que muitas mulheres têm acerca desse assunto, né? E ela está aqui justamente para isso, para ajudar vocês que têm o desejo de colocar prótese de silicone. Ela vai ajudar vocês a seguir os caminhos corretos. Doutora Márcia, seja bem-vinda mais uma vez no programa Mídia e Saúde na TV. É um prazer recebê-la. Prazer é meu estar aqui novamente com você. Baseada na sua larga experiência como cirurgiã plástica e no desejo de muitas mulheres em colocar o famoso silicone, qual a avaliação que você faz no momento adequado para recorrer a esse procedimento? Bom, as mulheres elas têm que ter completado o seu desenvolvimento, então tem que ter passado a puberdade, então ter o completo desenvolvimento da mama, né? Isso é uma condição fundamental, necessária para a colocação de implantes de silicone. Precisa haver o desejo da paciente de colocar os implantes mamários e aí a avaliação clínica do médico, do cirurgião plástico, para ver se a paciente tem tanto condições clínicas, quanto é um momento interessante na vida da paciente. Por exemplo, as pacientes jovens que não têm intenção de engravidar logo na sequência eu digo, em 6 meses, pelo menos, né? Podem colocar o implante mamário. Então, é uma coisa que melhora muito a autoestima, principalmente aquelas pacientes que têm hipomastia, que têm muito pouca mama. Isso é quase uma mudança de personalidade para essas pacientes, porque realmente melhora muito a sua forma de se enxergar perante a sociedade. Mas quando se fala em colocação de silicone, a questão é meramente estética? Questão da aparência, da autoestima, ou ela tem algum efeito a mais? Por exemplo, não digo terapêutico, mas ela tem alguma outra finalidade além da estética? Não, o implante de silicone ele é basicamente estético, né? O benefício dele é justamente por melhora na sua autoestima.
Mesmo o implante mamário na reconstrução de mama, ele tem um aspecto estético, para a melhora da sua autoestima na reconstrução pós-câncer, por exemplo. Você comentou de mulheres que têm as mamas muito pequenas, né? Sim. E depois que recorrem ao procedimento se sente melhor. Agora, uma questão, doutora. A gente vê, de uma forma popular, mulheres querem ficar turbinadas, né? Com a mama bem avolumada, né? Agora, quais são os critérios para colocar X ou Y de silicone? Você tem um parâmetro para que a paciente possa cumprir aquela expectativa e, ao mesmo tempo, ter segurança? Sim. Claro que a gente se baseia muito na expectativa do paciente, no desejo dele, da paciente. Mas são levadas várias coisas em consideração. Por exemplo, o tamanho do tórax, o peso da paciente, se a paciente tem mais ou menos tecido celular subcutâneo na mama, se tem mama suficiente para cobrir bem a prótese. Tudo isso dá um aspecto mais natural ou mais aparente da prótese. Então, existem pacientes que querem uma mama mais natural e existem pacientes que querem uma mama mais artificial, ou seja, com aspecto realmente de silicone. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Em relação ao tamanho, no meu caso, por exemplo, eu faço provas com a paciente. Eu utilizo sutiãs e a gente prova vários modelos de prótese para ver basicamente o tamanho. E também é interessante que o paciente mostre para a gente fotos. Hoje é muito fácil você conseguir fotos na mídia. Então, baseado em toda essa troca, essa conversa, você consegue chegar muito próximo do que o paciente deseja. E normalmente o paciente fica muito satisfeito, sim, com o implante. Então é quase que uma espécie de um planejamento? É um planejamento individual, porque existem várias formas das próteses, né? Basicamente são próteses redondas ou próteses anatômicas, que o pessoal chama prótese em forma de pera, né? E aí você pode colocar a prótese pré-peitoral, que seria atrás da mama ou atrás da fáscia peitoral, ou atrás do músculo, que é a técnica mais conhecida dual plane. Hoje está bem popular esses termos, né, na internet, na mídia. Então, com tudo isso, a gente consegue proporcionar o que a paciente espera. Claro, existem algumas expectativas muitas vezes irreais. Existem pacientes que estão fora do peso, então muitas vezes a gente pede ou para engordar nas pacientes extremamente magras, o que é mais difícil, mas a grande maioria às vezes tem que emagrecer. E muitas vezes não é somente a colocação de prótese, que já é uma coisa que tem muitas variáveis, mas também o fato de você ter que tirar a pele da mama, que é o que nós chamamos de mastopexia. Quando o paciente, por exemplo, já amamentou, o paciente tem uma sobra de pele própria ou do envelhecimento. Existe alguma alteração na sensibilidade? Quando a mulher coloca prótese, ela passa a ter menos sensibilidade, permanece ou depende de alguns fatores? Pode haver alteração da sensibilidade, sim. Existem técnicas que têm mais chance de perder sensibilidade e outras que têm um pouco menos, mas isso é uma coisa que infelizmente não pode ser garantido para a paciente. Por exemplo, a questão da idade, você comentou aí, né, que é importante a mulher já estar num período de desenvolvimento, evidentemente, né? Mas não é incomum moças de 17, 16 anos, considerando as mamas pequenas, que elas querem se submeter. O que você leva em consideração nesse caso? Uma menina, por exemplo, adolescente, que tem 16 anos, e ela já tem consequências emocionais por perceber as mamas pequenas. O que você leva em consideração para fazer esse procedimento? Muito interessante essa pergunta. Por quê? Tem muita procura na cidade também. Eu acho que o que é importante, a maturidade psicológica da paciente, porque é uma fase difícil da vida, né, a puberdade, com novas descobertas, e a paciente está ciente de todos os riscos e consequências de você ter um implante mamário, né? Embora vá melhorar muito a autoestima, é um procedimento cirúrgico, você tem que estar ciente sobre isso. Também levado em consideração a menarca, que é a primeira data da menstruação. Então, se a paciente menstrua muito cedo e tem seu desenvolvimento completo, teoricamente ela pode operar. E também tem que ser levada em consideração a opinião dos pais, porque na cidade são menores de idade, né? Então tem que ser uma conversa em conjunto com os pais, com a mãe normalmente. Ou com o pai também, claro. Doutora, deve existir o contrário também, né? Ou melhor, o contrário não, outro, digamos assim, outro polo. Eu perguntei a respeito de uma jovem, né, uma adolescente,
Mas existem casos de senhoras já de 70 e poucos anos que te procuram, considerando que não existem fronteiras nem limites para ser feliz e buscar estar bem, né? Claro. Isso é evidente, né? Existem pessoas já de idade mais, tipo, na melhor idade, por exemplo, que te procuram para colocar prótese? Sim, não é o mais comum, mas sim, existem. Aham. Nesse caso, o que eu sempre falo é que, eventualmente, o paciente possa ter que trocar essa prótese por algum motivo. Os implantes, eles não são vitalícios, eles têm uma validade, em geral, longa, né? É muito difícil lidar com o problema antes de 10 anos, mas pode, eventualmente, ter um rompimento, algum problema. Então, o que é importante numa paciente com mais idade é saber se ela tem condição clínica. Existem hoje, felizmente, as pessoas se cuidam muito mais, então elas chegam na década de 70, mesmo de 80, em muito melhor qualidade, né? De vida e de constituição física e disposição e condição para a cirurgia mesmo, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas não é o mais comum. Muitas vezes os pacientes optam por retirar as próteses nessa idade para ter uma velhice mais tranquila e sem preocupações. Entendi. Agora, com relação a fatores, atitudes, comportamentos que podem contribuir para a longevidade da prótese ou, ao contrário, prejudicar a durabilidade, tem essas questões ou não necessariamente? Não necessariamente. O mais importante, e isso é um alerta para todo mundo, né? O mais importante é você colocou prótese, cuide da sua mama. Os implantes mamários melhoram a autoestima, mas eles sempre podem atrapalhar um pouquinho da avaliação da mama. Se você fizer uma adequada acompanhamento com ultrassom, mamografia, conforme a sua idade, você evolui muito bem, normalmente não tem problema nenhum, né? Então, normalmente, colocou prótese, deve fazer o acompanhamento com ultrassom anual. A partir dos 35 anos, a gente pode começar a ver a questão da mamografia. A partir dos 40 anos é obrigatório mamografia e ultrassom. E você acompanha a mama e automaticamente o implante mamário. Com relação à anestesia, são vários tipos que existem, mas no caso específico de colocação de prótese, você depende do perfil, da condição do paciente, para você recorrer a um ou outro tipo? Normalmente se faz anestesia geral. Hoje as técnicas anestésicas e as medicações anestésicas são muito seguras e você faz anestesia geral, o paciente tem um despertar muito tranquilo e depois de 6 horas ele pode ir embora estando bem. Então é uma cirurgia que é bem tranquila. Só a colocação, a mamoplastia de aumento com apenas colocação dos implantes, normalmente o paciente tem alta no mesmo dia, e a anestesia geral, sendo acompanhado por um anestesista, né, que é o que se faz, com a monitorização anestésica e todos os cuidados, é a cirurgia mais segura que existe. Então, a gente procede dessa forma. Entendi. E existem recomendações? Depois que colocou a prótese, a mulher tem que seguir algumas recomendações durante um tempo? Como é que é? Hoje existem técnicas de recuperação rápida, onde você pode, no dia seguinte, retornar a algumas atividades suas. Isso tem que ser tomado com certa parcimônia, porque eu falo sempre para os meus pacientes, se a cirurgia for tranquila, muitas vezes você consegue recuperar rapidamente, movimentar braço, fazer várias atividades normais. Porém, você sempre deve pensar que movimentos bruscos, por exemplo, dirigir precocemente, você nunca sabe se você vai ter alguma intercorrência no trânsito, né? Então, o movimento brusco pode levar a algum sangramento, e eu penso que não é sempre que a gente opera. Então, a gente tem um pouquinho de cuidado, se programar e fazer o que o seu cirurgião plástico recomenda é sempre interessante, para você ter um resultado melhor. O bacana de tudo, né, doutora, não só no que diz respeito à prótese mamária, mas o ser humano, de uma forma geral, está sempre aberto e em busca de estar bem, do contentamento, né? Tem que recorrer à cirurgia plástica, a terapias, enfim, aos recursos que existem para viver bem, né? Acho que esse é o grande lance da vida, né? Para todas as idades, né? E todos os sexos, né? Sempre fazer avaliação clínica adequada, ver o momento. Eu falo que o momento melhor para o paciente é o momento que ele pode fazer o repouso adequado, o pós-operatório adequado. E normalmente os pacientes têm um resultado feliz. Tá certo. Doutora, é sempre muito bom falar com você e nosso tempo também é sempre muito curto, né? Porque eu sempre falo, se estivesse sofrendo, estava demorando, mas como o papo sempre flui entre a gente, então já passou rápido. Mas você já está convidada para os nossos próximos programas, né? Agradeço. Convidada não, na verdade é uma intimação aqui, nós já temos um acordo, né? Não é verdade?
Tá bom, doutora? Obrigado pela tua atenção e até o próximo programa. A todos. Certo. É isso aí, mulheres. Vocês que têm o desejo de colocar uma prótese mamária, é fazer a avaliação com um profissional adequado, com toda a segurança, né? E buscar ser feliz. Esse é o mais importante na vida. Tá certo? Terminamos aqui o primeiro bloco e, na sequência, eu vou conversar com um cardiologista sobre a famigerada síndrome metabólica. Tá bom, pessoal? Daqui um pouquinho nos encontramos, não saiam daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Na Galen, farmácia e manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. WhatsApp 44 998 44 2229. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. Procurando segurança? Conte com a Cometa Corretora de Seguros para proteger o que é mais importante para você. Há mais de 30 anos no mercado segurador, atuamos nos principais ramos de seguros em parceria com as melhores e mais completas seguradoras do mercado, oferecendo uma proteção completa e personalizada para você, cliente. Entre em contato hoje mesmo e garanta tranquilidade para o seu futuro. Avenida Brasil 6032, Sala 106, Maringá, 44 99972 9482. Está sofrendo com dores pelo corpo? Conheça o Dr. Hassan Juda, reumatologista e médico da dor. Especialista no tratamento de doenças da coluna, dores nas pernas e joelhos, fibromialgia, osteoporose e muito mais. Então pare de sofrer. Agende agora mesmo sua consulta na Clínica de Saúde Maringá com o Dr. Hassan Juda. Avenida Tiradentes, 1445. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui no segundo bloco, já estou com o cardiologista Carlos Alberto Castro e vamos falar sobre a indesejada síndrome metabólica. Dr. Carlos Alberto, seja bem-vindo ao Mídia e Saúde na TV. Obrigado pelo convite. Ele convidou a gente para falar sobre síndrome metabólica. Bom, primeira coisa é a definição. Síndrome metabólica é um distúrbio de origem genética, tá? Onde existe uma propensão para problemas de saúde durante a vida, numa possibilidade 2 a 3 vezes maior de mortalidade do que a população em geral, e em se tratando de doença cardiovascular, o risco de morte aumenta 3 vezes em consideração com a população em geral. Doutor, quando se fala em síndrome, dá a impressão que é a junção de vários problemas, é mais ou menos isso? No caso da síndrome metabólica, por exemplo, ali se reúnem vários problemas para caracterizar a desordem? Exatamente. A síndrome metabólica, a base dela é um distúrbio chamado resistência à insulina. Essa resistência à insulina, ela tem uma série de características assim comuns. Um pesquisador, eu acho que é norte-americano, ele percebeu lá nos anos 70 que existia uma associação de vários problemas de saúde diferentes, um grupo de indivíduos que tinham esse mesmo tipo de problema. Quais seriam as características que normalmente tem um portador de síndrome metabólica? A chamada obesidade central, é aquela obesidade mais de tórax e abdômen do que do corpo como um todo. Associação frequente com hipertensão, elevação da glicemia, associação frequente também com alteração de colesterol e triglicerídeo. Colesterol bom baixo e triglicerídeo alto. Esses são os componentes onde você pode fazer um diagnóstico de síndrome metabólica no paciente portador. Tá, e nós falamos sobre comportamentos, sobre atitudes, né, que via de regra, o mau estilo de vida, via de regra, é a causa dos grandes problemas. Não é diferente no caso da síndrome metabólica, né, doutor? Exatamente. A síndrome metabólica é um conjunto de alterações biológicas.
que no nosso estilo de vida moderno ocidental, eles estão sendo assim acelerados pelo estilo de vida. Por quê? A resistência à insulina predispõe à obesidade, o sedentarismo aumenta a obesidade, que facilita o surgimento da hipertensão, alteração de colesterol, alteração da glicemia. Com o passar do tempo, o doente começa a desenvolver vários problemas de saúde. É um mosaico de problemas de saúde que vai se somando e a cada item a mais colocado na balança, o risco de doença aumenta. Dá para aproveitar esse problema e fazer uma paráfrase, uma brincadeira com uma música, né? Se um problema incomoda muita gente, 3, 4 problemas incomodam muito mais, doutor. Se o camarada ele é portador de hipertensão, é uma situação que já requer um cuidado, né? Daí ele é portador de hipertensão, da questão da insulina, né? Do colesterol e obesidade, né, doutor? Agora, o tratamento para um paciente que tem essa desordem, doutor, o que ele tem que levar em consideração? O tratamento da síndrome metabólica ele é complexo porque ela envolve fatores biológicos, genéticos e fatores emocionais. O comportamento humano, a nossa tendência natural do comportamento humano, quando a gente tem qualquer tipo de expectativa, qualquer tipo de ansiedade, é uma ativação daquela coisa oral. Então a gente vai sempre com a boca tentar compensar algum problema. Ou vai comer, ou vai beber, ou vai fumar, mas de qualquer maneira é sempre usando a boca numa tentativa de acalmar uma angústia que nunca vai dar certo. Tá? Então o tratamento é complexo por quê? Porque é por toda a vida. Como é uma característica genética, você não muda um gene. Você tem aquela propensão para obesidade, a propensão genética para ter o colesterol alto. Isso não existe uma mágica que eu vou tomar uma injeção, vai curar isso tudo e eu vou ser um cara normal o resto da vida. O paciente tem que pagar, eu digo assim, tem que pagar a fatura todos os dias, pagar a faturinha dele de cuidado de saúde. Basicamente é a modificação de estilo de vida. Tá, você não muda a questão genética, mas você muda a questão comportamental, ou seja, por meio da questão comportamental, por meio das atitudes, a gente pode maximizar ou minimizar um problema, não pode? Isso que você falou, a genética, ok, a genética não tem como remediar. Mas se eu lançar mão de um comportamento adequado, de atitudes adequadas, eu vou minimizar o problema, né? Claro. É isso? O tratamento, basicamente, da síndrome metabólica, você pode colocar 3 pilares. Modificação do estilo de vida, com uma reordenação alimentar, atividade física e os medicamentos que forem necessários. São 3 coisas complexas para fazer. Por quê? A alimentação humana, ela não é uma coisa biológica. Quando eu falo assim, os pacientes acham graça. Mas nunca ninguém viu um leão falando assim, eu estou com vontade de comer uma zebra hoje. O leão quer comer carne. Ele vai comer a carne que tiver mais fácil, que ele tiver mais próximo. A gente não. Hoje eu estou a fim de comer um churrasco. Depois do churrasco eu vou comer um docinho. Entendeu? E a gente consome alimentos que não são saudáveis, não são adequados pelo prazer de comer. Isso é um componente emocional da alimentação, não é um componente biológico. O nosso corpo não pede massa ou carne ou açúcar, o corpo pede nutrição. Do ponto de vista médico é fácil, você precisa nutrir o seu corpo, mas do ponto de vista emocional, você não vai comer uma coisa que você não gosta em detrimento de uma coisa que você gosta, pensando isso é saudável, então eu vou comer isso aqui, isso me faz mal, eu não vou comer. Seria a situação ideal, tá? Mas essa coisa emocional que nos arrasta para o prazer de comer, para o prazer de beber, vence o racional de dizer essa comida é boa para a minha saúde, mas essa é gostosa. É muito difícil você mostrar para o paciente que ele precisa fazer isso. Doutor, então se é um problema que ele tem controle, mas não tem cura efetiva, então fatalmente os pacientes vão ter que tomar também medicamento para o resto da vida? Mais medicamentos para quem menos conseguir fazer o controle. Mais medicamentos? Mas mesmo fazendo o controle adequado, ele vai ter dificuldade, ele vai precisar de medicação. Entendeu? Eu tenho algum grau dessa síndrome, porque o meu colesterol é alto, mesmo procurando cuidar da minha alimentação, mantendo atividade física, eu tomo medicação para o colesterol. Agora, você falou de colesterol, vale a pena esclarecer uma questão, porque muitas pessoas, a gente ouve, você certamente deve ouvir no teu consultório, a pessoa fala assim, eu tenho colesterol. Né? Na verdade, essa expressão é equivocada, né? Porque correto. Colesterol todos nós temos. O problema está quando o colesterol ele está elevado, é isso? Exato, exatamente.
Isso aí vem sendo mapeado pela medicina há muitos anos. Só que as informações vão sendo atualizadas. Há muitos anos atrás, quando eu estava fazendo residência, estava surgindo o primeiro remédio para tratar colesterol, a famosa simvastatina, que hoje é distribuída como água para a população que tem dificuldade econômica. Surgiram drogas mais eficazes, de melhor efeito, com o passar do ano pela indústria farmacêutica. Mas na época que eu fazia residência, a orientação da medicina era o seguinte: você dá remédio para colesterol para quem tem doença estabelecida, teve um infarto, fez ponte safena, alguma coisa assim, se tiver o colesterol acima de 260. Entendeu? Era a orientação da medicina. O cara teve um infarto, faz o colesterol, estava 240, não dá remédio para colesterol. Com o passar do tempo, analisando populações Estados Unidos e Europa, eles perceberam o seguinte: quem tinha colesterol abaixo de 240 infartava menos do que quem tinha acima de 240. Então baixaram de 260 para 240. Mais alguns anos acompanhando essas populações, a evolução na população, eles perceberam que quem tem colesterol abaixo de 200 infarta menos do que tem colesterol entre 200 e 240. Então eles baixaram mais ainda. E essas metas estão se tornando cada vez mais rigorosas, porque à medida que você analisa uma população no longo prazo, você vê que existem perfis de colesterol diferentes, padrões de evolução diferentes de acordo com o que você controla. Em relação à hipertensão, a mesma coisa. Você passar a vida com 12/8, estatisticamente vai te dar menos doença cardiovascular do que você passar com 14/9. A diferença é pequena, 12/8, 14/9. Todo mundo pensa assim, 14/9 está bom. O exemplo que eu costumo dar para o paciente, para ele entender que ele precisa melhorar o cuidado da pressão dele, no caso, eu falo o seguinte: você pega 2 carros do mesmo ano, do mesmo modelo, com a mesma quilometragem. Um para andar a 120 km por hora, aparece lá que ele está dando 3.500 rotações por minuto. O outro dá 4.100 rotações. O ganho de velocidade é igual, o consumo de combustível é igual. Qual motor que vai estragar primeiro? O que roda 3.500 vezes por minuto ou o que roda 4.100 vezes por minuto? Provavelmente o que roda mais, porque durante a vida ele vai desgastar mais. Então esses pequenos nuances nos valores dos exames, no longo prazo, podem fazer a diferença entre quando você vai ter uma doença mais séria. Você falou de colesterol. O que acontece uma pessoa que foi constatado que ele tem colesterol elevado e ele não cuida? O que isso pode acontecer para o organismo dele? A doença vascular, ela é multifatorial. O colesterol não é um fator isolado. Até hoje existem algumas controvérsias, tem pessoas que dizem que o colesterol não faz nenhum mal à saúde. Mas nesses estudos populacionais, quanto maior o nível do colesterol, maior a probabilidade de doença. Tá? O que pode acontecer é a chamada doença aterosclerótica. O colesterol ele se deposita nas camadas da parede das artérias. Isso provoca um processo inflamatório, a parede vai depositando o cálcio e vai estreitando a passagem de sangue. Com o passar do tempo, ele pode ter a oclusão completa de fluxo de sangue. A doença vai ser relacionada ao órgão onde ocorreu a oclusão. A popular entupimento de veia? É isso? A população fala... O top da infarta. Isso. Doutora, perdão, pode concluir. A população fala veia entupida, mas na realidade não é uma veia, é uma artéria. Tá? Que existem diferenças entre artérias e veias. Então, quando entope uma artéria no coração, as pessoas falam que teve um infarto. Se entupir uma artéria no cérebro, teve um derrame. Se entupir na perna, teve trombose. Mas o mecanismo é o mesmo, a falta de fluxo de uma determinada região. Então, quando você entope uma artéria de um órgão, você vai ter o sofrimento daquele órgão. E a doença aterosclerótica, ela não é em um órgão só. Com o passar da vida, ela vai se tornando sistêmica. Qualquer artéria pode provocar alguma lesão, a formação de alguma placa de colesterol. Tá certo. Doutor, nosso tempo já terminou, mas quero aqui que você assuma um compromisso comigo para a gente já falar sobre infarto. A proposta nossa não é aterrorizar ninguém, não é propagar o medo, não é isso. Muito pelo contrário, é promover a prevenção, ajudar as pessoas por meio das boas informações, tá? Então, queria já te convidar, sei que a tua vida é bastante corrida, mas se você assumir o compromisso, eu sei que você cumpre. Não. Pode ser? A nossa vida é corrida, né? Não, sem problema nenhum. Quando você tiver à disposição assim, para trocar sobre algum assunto, a gente está à disposição para colaborar. Como você disse, não é causar o terror. Eu insisto sempre com meus pacientes que ele tem que fazer uma reflexão. O que ele pretende para a vida dele daqui a 20, 30 anos?
Se ele achar que do jeito que tiver tá bom, ele não tem que fazer nada. É o direito dele de não cuidar bem da saúde. Agora, se ele falar, não, daqui a 20 anos eu quero ter uma vida mais saudável, quero curtir meu envelhecimento com a minha família, aí ele vai ter que pagar o preço para chegar a melhor de saúde. Claro. Ou seja, se cuidar, né? Se cuidar, exatamente. Tá certo. Então tá bom, doutor. Muito obrigado, foi um prazer falar com você. A gente se encontra na próxima que já ficou combinado. Prazer, tá bom? Valeu. Tá, obrigado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desses 2 temas e a base é essa, né? Se cuidar, buscar formas de prevenir e viver bem. Tá certo, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês e nos encontramos sábado que vem. Um grande abraço, até lá.